Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a luz que emana do menino Deus preencha os vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. E ainda estamos então vivenciando a oitava de Natal, portanto ainda é Natal para nós e um feliz e santo Natal para cada um de vocês. E bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. Chegamos então a essa quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2017, e celebramos então em comunhão com toda a igreja a memória de São João, o Evangelista. E somos convidados então a tomar para nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulos 20, versículos de 2 a 8. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8, que vai nos narrar o seguinte. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. E, inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iluminados pela luz que emana do Menino Deus, somos convidados então a acolher essa palavra que quer nortear a nossa vida, que quer então conduzir toda a nossa história. E hoje celebramos então, com toda a igreja, a memória do apóstolo e evangelista São João, aquele que estivera reclinado lá na última ceia, reclinou a sua cabeça no coração do Mestre e ouvia então o pulsar, o bater do coração de Jesus. E somente quem experimentou esse amor em sua vida pode falar com tão grande propriedade deste mesmo amor. E assim nos ajuda a poderem também e nos enriquece para que nós possamos nos abrir a esse amor de Deus que quer também transformar a nossa vida, que quer nos consolar, que quer nos curar, que quer dar sentido à nossa história. Muitas vezes ficamos então mendigando o amor de pessoas e muitas vezes nos frustramos. São experiências, relacionamentos que muitas vezes marcam para sempre a vida de cada um de nós. Sendo que o maior amor que o ser humano pode então ali experienciar foi nos dado gratuitamente através desse menino que nasceu lá na manjedoura, que cresceu, viveu entre nós e entregou a sua vida por amor na cruz por cada um de nós. E é justamente esse o relato que nós ouvimos no Evangelho, após então a paixão do Senhor. Nós vemos Maria Madalena, que é a primeira a poder então, logo ainda de manhãzinha, vai ao túmulo e percebe que retiraram o corpo de Jesus, ou seja, o corpo do Senhor não está lá no túmulo, a pedra havia sido removida. E logo então que ela contasta essa cena, ela vai então logo anunciar aos discípulos. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Chegando então, ela vai a Pedro, que representa a liderança da comunidade, e vai então contar tudo aquilo que ela avistara. E é interessante porque Pedro e o outro discípulo que Jesus mais amava. E não está escrito aí o nome desse discípulo. Por quê? Esse lugar está então reservado para cada um daqueles que se abre a essa mesma experiência do amor de Deus. É claro que os biblistas vão dizer que é João. E de fato, então esse discípulo que também sai correndo e chega primeiro. E o que João quer dizer com isso? Que Pedro é mais lento? Não. Tudo isso tem um sentido profundo, porque aquela pessoa, aquele que ama, aquele que experimentou o amor, ele chega primeiro, porque deixa-se conduzir por esse amor. Mas ele respeita, vai dizer que ele chega, vê e não entra. E ele então chega Simão Pedro, entra, visualiza tudo e
para ele não muda nada, ou seja, continua ainda na dúvida. Mas o discípulo, aquele que Jesus mais amava, agora sim, depois de Pedro, ele entra, ele olha, observa tudo e ele crê. Ele acredita, porque o amor nos leva a acreditar que a morte não é o fim. É isso que nós contrastamos, então, com essa leitura de hoje, para que nós possamos, então, olhar e enxergar além dessa realidade de morte que nós estamos inseridos, além do túmulo, além das faixas, é preciso fazer a experiência do amor de Deus. E é esse amor que nos leva, então, a acreditar na vida, a vida qual Deus, então, veio ofertar para cada um de nós. A primeira leitura de hoje nos narra justamente essa realidade. Nós temos, então, a primeira leitura da carta de São João, lá no capítulo 1, versículos de 1 a 4, onde, então, João vai dizer que o que desde o princípio nós então ouvimos e vemos com nossos olhos, o que nós contemplamos e então as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ela manifestou-se e nós a vimos. Ou seja, nós estamos celebrando então aí o tempo de Natal, o Verbo de Deus que se encarna, assume a nossa condição humana e vem ao nosso encontro. Esse grande mistério de amor. É Deus que se faz um conosco. E assim, então, nós podemos contemplar a face desse Deus. Um Deus que estava oculto, invisível, agora se torna visível na pequena criança lá na manjedoura de Belém. E assim, então, meus queridos amados irmãos, é preciso também, através do amor, poder saber que aquela criança é Deus. Mas como a gente vai poder enxergar isso? Olhando além daquela realidade, além da realidade física. Olha só a experiência bonita que nos narra os pastores. Eles vão, deixam-se conduzir pela estrela. E ali eles olham a criança e podem então contemplar o Salvador. Não apenas uma criança, mas o Salvador da humanidade, o Redentor da humanidade. Essa experiência que nós então somos chamados a fazer. E tudo isso nós só conseguiremos se for através dos olhos da fé. É a fé que nos leva, então, a crer que aquela criança, ela, então, é aquele Deus prometido, que veio, então, ali assumir essa realidade humana, mas para poder, então, governar com um cetro de ferro. E é justamente isso que Jesus faz. A vida de Jesus, ela nos remete a toda a promessa que fora narrada pelos profetas. Jesus é o cumprimento do amor do Pai, da fidelidade desse Deus que assume e cumpre todas as suas promessas. E assim então, meus queridos amados irmãos, somos convidados então a poder rezar com o salmista de hoje. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. E essa alegria nos vem porque um menino nos foi dado. É Deus que veio estabelecer morada entre nós. Mas que esse Deus entregou a sua vida lá na cruz e que ressuscitou, nos oferecendo também essa mesma vida para que nós possamos então novamente ter livre acesso ao Pai, para que nós possamos morar novamente, estar juntos com Deus, porque essa sempre foi a vontade do Pai, de poder então ali estabelecer sempre essa morada no meio de nós. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos então nos abrir a esse amor de Deus, esse amor de Deus então que quer transformar a nossa vida, mudar a nossa história. Mas tudo isso só será possível se nós então deixarmos que os olhos físicos eles sejam iluminados pela luz da fé, porque é ela que dá sentido à nossa vida, à nossa existência, é ela que nos faz enxergar além dessa realidade de morte a qual nós estamos inseridos e qual o Evangelho de hoje nos narrava. E assim então poderemos fazer essa mesma experiência do discípulo amado, de poder então olhar e acreditar de que a morte ela não tem a última palavra, mas a vida que Deus veio ofertar a cada um de nós. E que por intercessão de Maria Santíssima, aquela mulher de fé que também acreditou nas promessas de Deus, nós possamos também nos abrir a essa ação de Deus para que, iluminados, conduzidos pela luz do Menino Deus,
possamos também fazer resplandecer sobre nós essa mesma luz, dissipando as trevas presente no meio de nós. E que nós possamos também anunciar a vida, porque é esse o convite que o Senhor faz a cada um de nós. E que Maria Santíssima nos ajude e interceda junto a Jesus para que a nossa missão nesse mundo, nessa vida, ela possa obter êxito e possamos sempre apresentar o amor desse Deus que está presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal de YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença, amiga e fraterna a cada vídeo. Você que nos acompanha também de outros países, muito bem-vindos, outros estados. Esse vídeo chega a lugares que eu nem imagino. E que bom poder então levar a palavra de Deus a tantos corações. E conto com a sua ajuda, a sua companhia. Você que não escreveu ainda, inscreva-se. Clica aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa nossa família e vamos fazer com que o Evangelho da Vida alcance os corações de tantos irmãos nessa nossa sociedade. Que Deus, então, abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, até o próximo vídeo e um feliz e santo Natal.